Deus prometeu destruir Nínive e mandou o profeta Jonas pregar o arrependimento. O povo se arrependeu e Deus perdoou aquele povo. Algumas centenas de anos depois, o povo assírio voltou atrás e, pasmem, ficou pior do que estava antes. Então Deus enviou os profetas Naum e Sofonias para profetizar a destruição e desta vez não teve arrependimento e Nínive finalmente caiu. Mas como era a cidade de Nínive naquela época? Quem era de fato aquele povo? Fica comigo que eu vou contar um pouco da história dessa cidade. Sejam muito bem-vindos, Anderson de Aguiar aqui com vocês mais uma vez e hoje para contar a história da cidade de Nínive. E se você chegou a este vídeo é porque estava pesquisando sobre Nínive, certo? Pois então, a galera que já se inscreveu aqui no canal, assistiu meus outros vídeos que eu já falo justamente sobre esta cidade. Então, os links estão na descrição e no card que vai aparecer aqui no final deste vídeo para você assistir depois que acabar esse aqui, hein? Não pula esse vídeo. Então faz o seguinte, para você não ter que ficar aí pesquisando, procurando sobre este e outros assuntos, é claro, no YouTube, se inscreva agora aí no canal e ative o sino para você receber todas as notificações, ok? Além de ficar por dentro de todo o conteúdo postado aqui, você contribui também com o crescimento deste humilde canal. Pessoal, como eu mencionei na introdução deste vídeo, a cidade de Nínive e o seu povo tem um histórico de pecado, de arrependimento, de destruição descrita na Bíblia nos livros de Jonas, de Naum e de Sofonias. Mas esses dias eu estava pensando a respeito do que eu já ensinei aqui no canal sobre Nínive e decidi então contar um pouco dos fatos registrados pela história a respeito dessa importante cidade do Império Assírio. Era uma importante cidade. E atualmente essa cidade, que é a cidade de Nínive, deu lugar a Mossul, próximo da capital do Iraque, Bagdá. Fica literalmente para lá de Bagdá. Esta cidade aí que foi uma das capitais do Império Assírio e uma das maiores da antiguidade. Foi colonizada também em 6.000 anos antes de Cristo e no ano 3000 ela se tornou um dos mais importantes centros religiosos com o objetivo de adorar a deusa Ishtar, e eu falo num desses vídeos. E um fato curioso sobre a cidade primitiva conta que ela foi construída em cima de uma falha geológica e por este motivo ela sofreu com vários terremotos que aconteceram ali naquele lugar. E foi num desses terremotos que o primeiro templo de Ishtar foi destruído e reconstruído posteriormente em 2260 a.C. pelo rei acadiano Manishtuzu. E em seguida o local foi ocupado pelos amoritas e o seu rei Shamshi-Adub I decidiu fazer uma reforma no templo, deixando inclusive inscrições registrando outros projetos de construção. Finalmente, por volta dos anos 1274 e 1245, o rei Salmanaser I construiu um palácio e outro templo dentro da cidade. Rumores apontam que talvez ele seja aí um dos responsáveis pela construção das primeiras muralhas ao redor do assentamento. Mas a cidade começou a crescer de fato e com muito destaque, vamos dizer assim, na época em que Senaqueribe reinou entre os anos 704 e 681 a.C., fazendo de Nínive, então, a capital do Império Assírio. Senaqueribe, que era filho do rei Sargão II, que morreu vergonhosamente durante uma batalha. Naquela época, o povo acreditava que uma morte desse nível era considerada, então, uma punição dos deuses pelos pecados daquele povo, daqueles reis, né? Senaqueribe, é claro, tinha em mente o desejo de não passar pela mesma vergonha e nem morrer, é claro, como seu pai morreu. Foi então que ele abandonou a cidade do pai, Dur-Sharrukin, transferindo seu reinado para Nínive. Ele aproveitou então para levar tudo o que podia carregar para a nova capital. Em seguida, ele construiu grandes muralhas ao redor da cidade, colocando nelas também 15 portões por toda a sua extensão. Ele criou também
parques públicos, jardins, aquedutos, valas de irrigação, canais e também expandiu e melhorou as estruturas da sua nova cidade, a nova capital. Seu palácio, conhecido hoje como Palácio Sudoeste, tinha 80 quartos, gente. E ele não estava de brincadeira, né? Daí ele então resolveu dar o nome de um palácio sem rival. Não tinha para ninguém, simplesmente incomparável. Esta era a mesma frase, inclusive, que seu pai usava para descrever o seu próprio palácio lá em Dur Shahrukin. E quem descreve melhor a cidade que nós estamos estudando hoje é a historiadora Gwendolyn Lake, que explica assim, abre aspas: Nínive, com sua população heterogênea de pessoas de todo o Império Assírio, era uma das mais belas cidades do Oriente Próximo, com seus jardins, templos e esplêndidos palácios. Fecha aspas. Ela ainda revela que a cidade contava com uma série de canais e aquedutos cuidadosamente planejados e executados para assegurar um suprimento constante de água, não apenas para consumo humano, mas também para manter aqueles parques e jardins públicos irrigados, um traço da vida urbana que nem toda cidade da época atendeu com tamanho cuidado, com tamanho planejamento. E alguns pesquisadores apontam que os famosos jardins suspensos da Babilônia, por exemplo, estavam realmente localizados em Nínive e foram construídos sob o reinado de Senaqueribe. Desta vez, quem nos apresenta mais detalhes a respeito disso é o historiador Christopher Scarry, que escreve assim, abre aspas: O palácio de Senaqueribe tinha todos os apetrechos usuais de uma importante residência assíria, figuras colossais da guarda e relevos de pedra impressionantemente esculpidos, mais de 2.000 lajes esculpidas e 71 quartos. Os seus jardins também eram excepcionais. Uma pesquisa recente da assirióloga britânica Stephanie Dalley sugeriu que estes eram os famosos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Escritores posteriores colocaram os jardins suspensos na Babilônia, mas uma extensa pesquisa não conseguiu encontrar nenhum vestígio deles. E o relato orgulhoso de Senaqueribe sobre os jardins do palácio que ele criou em Nínive se encaixa no dos jardins suspensos em vários detalhes significativos, fecha aspas. Mas como tudo nessa vida tem início, tem meio e tem fim, Senaqueribe morre e o seu filho Esarhadon assume o trono para reinar de 681 a 669 a.C. As obras do pai não morreram com ele, seu filho deu continuidade após assumir então o trono. E após a morte de Esarhadon durante a campanha no Egito, sua mãe Zacutu assumiu o trono por um curto período para fazer do seu filho Assurbanipal o rei, que por sua vez reinou entre os anos 668 a 627 a.C. Assurbanipal tinha a mesma vontade de construir que os seus antecessores tiveram. E foi então que ele decidiu colocar esses seus planos em prática, mandando então construir um novo palácio em Nínive, conhecido hoje como Palácio Norte. Mas não acaba por aqui, gente. Ele também iniciou o processo de coleta e de catalogação de todas as obras escritas na Mesopotâmia. E o resultado de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, foi então a construção da famosa Biblioteca de Assurbanipal, que continha aí mais de 30.000 tabletes de argila inscritos, que eram os livros daquela época. Outras melhorias e renovações também foram feitas na cidade sob o reinado de Assurbanipal, o que aumentou ainda mais a fama de Nínive como uma cidade extraordinária, de grande beleza e também de alta cultura. Gente, perceba que nós estamos agora olhando para Nínive de um outro ângulo, totalmente diferente do que nós lemos na Bíblia. Ok? Pois bem, vamos continuar aqui. Durante o seu reinado, ele comandou a construção de alguns palácios decorados então com enormes e complexos relevos pintados, além, é claro, de melhorar e expandir os jardins públicos de Nínive.
E você então já percebeu que este rei era um apaixonado pelo aprendizado e pelas obras escritas, certo? Essa paixão então atraiu um grande número de estudiosos e escribas para aquela cidade. Então é muito óbvio, né? Ele sabia governar, seu reinado era bem controlado e era também muito estável. Era muito estável o governo de Assurbanipal. E foi justamente isso que permitiu o desenvolvimento das artes, das ciências e também das inovações arquitetônicas na cidade de Nínive. Mas como tudo nessa vida tem um fim, o de Nínive estava decretado, pois quando Assurbanipal morreu em 627 a.C., os seus filhos começaram a brigar para assumir o trono. Casos de família, né? O problema naquele momento era muito grande. Veja só, o Império Assírio era tão grande que se tornou quase impossível de gerenciar tudo aquilo como era feito antes. Os assírios conseguiram dominar muitas regiões ao longo dos anos. Mas como acontece na maioria das vezes, muitas dessas regiões já tinham inclusive tentado se libertarem por muitos anos e finalmente agora eles tinham essa chance. O historiador Simon Anglin conta que, abre aspas, embora os assírios e o seu exército fossem respeitados e temidos, eram principalmente odiados e no último quarto do século VII a.C., quase todas as partes do império estavam em estado de rebelião. Essas não eram apenas lutas de liberdade, mas também guerras de vingança, fecha aspas. Então imagine o tamanho da bomba que estava prestes a explodir. Enquanto os filhos brigavam entre si, as nações dominadas se aliavam e se preparavam para derrubar a cidade de Nínive. Foi então que os exércitos dos persas, dos babilônios, dos medos e também dos citas se juntaram e partiram para o ataque no ano 625 a.C. Agora, aquele grandioso império neo-assírio não tinha mais como impedir uma invasão em larga escala por muito tempo. Os caras ainda conseguiram resistir por 13 anos. Mas quando chegou finalmente o ano 612 a.C., as forças aliadas saquearam e queimaram a cidade de Nínive. A partir deste evento, a área foi pouco povoada e aos poucos as antigas ruínas foram enterradas na terra. Pessoal, vou falar mais uma vez, essa visão que eu trago hoje para vocês é histórica, tá? Justamente para vocês entenderem o contexto como um todo, entenderem qual foi a Nínive que Deus prometeu destruir. Quem era esta Nínive? Vocês estão enxergando hoje. Se você chegou nesse vídeo pela pesquisa, então precisa assistir os outros vídeos que eu já fiz sobre a cidade de Nínive, onde eu explico esse contexto bíblico, ok? Então assiste lá. Assim que você terminar esse vídeo, já clica aí nos links que eu deixei na descrição para você ter um estudo completo a respeito dessa cidade incrível, maravilhosa no sentido socioeconômico e cultural, mas infelizmente uma cidade sem escrúpulos e repleta de idolatria, repleta também de crueldade. Ou seja, se por um lado ela era perversa, era idólatra, era cruel, por outro lado ela figurava entre os maiores centros intelectuais e culturais de sua época e com certeza muita gente lamentou a sua destruição. Infelizmente, né, a gente também lamenta a destruição. Mas enfim, nos anos 1846 e 1847, as ruínas foram finalmente descobertas e desenterradas pelo arqueólogo inglês Austin Henry Layard. Atualmente o local é conhecido pelos dois montes que o cobrem, o Cunhundic e o Neb Yunus. Até o momento, os arqueólogos escavaram apenas o monte Cunhundic, justamente de onde saíram todos os principados achados até o dia de hoje. Já o monte Neb Yunus, que significa profeta Jonas, permanece intocado, já que ali existe um cemitério e também um santuário islâmico dedicado ao profeta Jonas. Mas infelizmente o local foi vandalizado nos anos 90 e vários painéis bem preservados foram quebrados e foram também roubados.
Nem preciso falar que eles apareceram mais tarde à venda em mercados de antiguidade, né? Nos dias de hoje, Nínive corre o risco de ser invadida justamente por causa da expansão urbana dos subúrbios da cidade de Mossul, sem falar que as ruínas ainda são atacadas por vandalismo. Pois então, pessoal, essa é a história de Nínive, a cidade que esteve entre as maiores da Mesopotâmia, referência, claro, de culto e adoração à deusa Ishtar. Com certeza, Senaqueribe e todos os seus reis acreditaram e acreditavam que a glória de Nínive duraria para sempre. Mas nós sabemos, todo mundo sabe, que a única glória que é eterna é a glória do nosso Deus. E se você concorda comigo, escreve aí nos comentários o que você achou deste vídeo. E se não concorda, tem a liberdade de dizer aí para eu saber o porquê. Vamos conversar, você é livre para deixar o seu comentário. E antes de fechar esse vídeo, dá uma conferida aí se você já está inscrito e também com o sino ativado para receber todas as notificações, beleza? Muito obrigado de coração, gente, por ficar comigo até o fim deste vídeo. E não esquece de Deus, pois Ele não esquece de você, hein? Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!